vamos iniciar o culto desse domingo fazendo uma oração a Deus. E mesmo que não estejamos presentes fisicamente, mas estamos presentes, cada um em seu lar, e a gente pode louvar aquele que vive, aquele que reina. Então aí na sua casa, louve ao Senhor, engrandeça o nome dEle. Vamos entregar o nosso culto a Ele. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E o teu povo, Senhor, cada um no seu lar, em família, exalta o teu nome. Nós estamos aqui para louvar e glorificar o teu nome. Senhor, abençoa os corações, abençoa as famílias, sustenta-nos, Pai. Tem misericórdia de nós. Eu te peço que humildemente aceite, Pai, os louvores que nós vamos entoar aqui, Senhor. Cuida do teu povo. Esteja com o teu povo nesta noite, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Essa oração que eu te entrego em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Eu vou estar lendo Salmos 106, versículo de 1 a 4. Diz o seguinte: Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Vamos louvar, vamos engrandecer ao nome do Senhor? Nós vamos louvar com a música Serás Sempre Deus. Você aí de casa, louve junto comigo. Vamos engrandecer o nome desse Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se cruza numa voz, ou nem silêncio estou. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás.
estás me ensinando que sempre és Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos continuar louvando com o hino Eu e Minha Casa. Esse mês de maio é o mês da família. E louve a Deus, agradeça a Deus pela vida da sua família. Você está aí na sua casa, com a sua família. E a gente vai agradecer a Deus pela vida da nossa família. Nesses tempos a gente tem passado muito tempo com a nossa família, na nossa casa, por precaução. Então, agradeça a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, eu louvo a Deus pela vida da minha família, dos meus familiares. Por isso nós vamos cantar com gratidão no nosso coração, porque Deus constituiu a família e Ele te deu a sua família. Então vamos louvar. Quero consagrar o meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Eu quero dedicar o meu lar a Ti.
nós precisamos amar e cuidar um dos outros. Vamos continuar louvando? E nós vamos louvar agora com um hino para sempre exaltado. O nosso Deus vai ser para sempre exaltado e glorificado através de nós. Vamos louvar. Se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Seu respirar, em trevas se encontrou o Filho.
graças, nós te rendemos louvores, porque o Senhor é digno, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é quem nos tem sustentado até aqui. Nós levantamos um clamor, Senhor, pelas nossas famílias, onde quer, Senhor, que a nossa voz esteja alcançando, o lar que esteja alcançando a família, o Senhor possa cuidar, o Senhor possa revigorar, o Senhor possa restaurar a saúde conforme a tua vontade, mostrar que o Senhor é Deus, o Senhor sempre é, o Senhor sempre será, e não importa a circunstância, nós sabemos que o Senhor está conosco, nós temos essa certeza. Então, Senhor, cuide de nós, cuide dos nossos corações, da nossa saúde, da nossa família. Nos ajude, Senhor, a prosseguir. E que possamos, em nome de Jesus, em breve estarmos juntos na Tua casa para glorificar o Teu nome, para exaltar, porque o Senhor é digno, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, neste mês da família, pela vida da nossa família, Pai. Foi a família que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, porque foi a família que o Senhor nos deu. Nos ajude, Senhor, a cuidar dessa família, a zelar pela essa família, Pai. Senhor, receba nossos louvores, é o que eu te peço, Pai. Obrigada pela salvação que temos através do Teu Filho Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Essa oração que eu te entrego em nome de Jesus. Amém. Nosso momento de louvor se encerrou, mas fique aí porque nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor através do nosso pastor Marcelo. Graça e paz, meu irmão e minha irmã, da parte de Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas, Senhor da igreja. Que momento abençoador, né? Podemos ter esse momento de louvor ao nosso Deus, com a participação aí de alguns irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos que promoveram esse momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quero aqui saudá-los, trazendo a saudação do apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Saudação belíssima do apóstolo Paulo, saudação que exalta o nome de Cristo e aquilo que somos nele, da nossa participação e da nossa cooperação como irmãos em prol do Evangelho e da glória do nosso Deus. Os irmãos, assim, sintam-se nesse momento saudados por nós e sintam-se abençoados, porque estamos num momento de glorificação ao nosso Deus. E o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória
e de todo louvor. Nós aqui vamos caminhar para a nossa reflexão. Antes ainda, vamos orar mais uma vez. E antes de orar, quero ler aqui Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar. Deus eterno, Pai santo, querido e amado. Ó Pai, obrigado por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, para meditarmos na Tua palavra, Deus. Obrigado por podermos render cânticos de louvores ao Teu nome como estes que foram entoados agora mesmo. Receba, Pai Santo, o nosso louvor e a nossa adoração. E, ó Pai, leva-nos na ação do Teu Espírito Santo a refletirmos a respeito dos nossos pecados, das nossas falhas, e ainda, Senhor Deus, nesse instante, confessarmos ao Senhor cada um dos nossos pecados. E que a Tua graça e a Tua misericórdia se faça presente com perdão sobre as nossas vidas. Prepara o nosso coração agora, Pai, como terra fértil em Tuas mãos, e que a Tua palavra venha cair como semente, e assim venha germinar e produzir frutos, ó Pai, para a glória do Teu nome, na vida de cada um de nós, na vida das famílias, na vida daqueles que, ó Pai, nesse momento reservaram um tempo específico para meditar na Tua palavra. Honras, glórias e louvores ao Teu nome. Nós oramos com gratidão no coração, confiados no nome maravilhoso, sublime, no nome de Jesus Cristo. E também nos colocamos em Tuas mãos, suplicando agora a iluminação do Teu Espírito Santo. Quando nos preparamos para ler a porção que será, ó Pai, base para a meditação dessa noite, que ao colocarmos os nossos olhos no texto, o Teu Espírito Santo já esteja comunicando graça a cada um de nós, e assim o Senhor fale ao Teu povo, e a honra, a glória e o louvor não será a mais ninguém, somente a Ti, Deus, eterno, bendito e santo. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Nós estamos reunidos para meditar na palavra do Senhor, e eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, um livro bem conhecido, um livro muito amado, o livro de Ruth, um livro muito querido, com lições preciosas para as nossas vidas nessa noite. Livro de Ruth, no capítulo 1. Eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta e acompanhe a leitura. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo 1, para que possamos assim ter um panorama daquilo que o texto nos fala, e vamos trabalhar não apenas o capítulo 1, nós vamos trabalhar todo o livro. Vamos daqui a ter a base e vamos pensar sobre os outros capítulos. Então, por isso, vamos ler o capítulo 1 todo. Abra sua Bíblia e acompanhe. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth.
e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choravam em alta voz. E lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filho para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a minha amargura, o teu Senhor, descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Betlém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Irmãos, nós estamos no mês da família, mês de maio dedicado à família. E nós, nesse mês, vamos estar trabalhando o tema Famílias Fortes, Igreja Forte. O texto básico que está associado a esse tema é Efésios 6,10, que nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem não quer que a sua igreja, que a sua família seja uma família forte? Todos nós que vivemos no contexto familiar, desejamos que nossas famílias sejam fortes, que as nossas famílias sejam maduras, que as nossas famílias possam enfrentar as lutas e as dificuldades da vida
e saírem vencedoras. O tema Famílias Fortes, Igrejas Fortes, traz também a ideia de que a igreja é composta por famílias. E que assim, sendo as famílias da igreja fortalecidas no Senhor e na força do seu poder, a igreja também o será. E assim, refletindo e pensando, chegamos ao livro de Ruth, que trata de uma família, que nos revela o descortinar da família no seu contexto de vida mais íntimo. Para nós aqui é como se os muros da casa de alguém que nós conhecemos fossem desfeitos e as paredes fossem colocadas abaixo e pudéssemos olhar a convivência, o relacionamento daquela família. A Bíblia descortina para nós aqui a vivência de uma família. Elimeleque, o pai, o esposo, e Noemi, a mãe, a esposa. E o texto traz para nós aqui que essas famílias enfrentaram obstáculos, experimentaram situações das mais adversas na sua vida e que promoveram um enfraquecimento da família, quase que um aniquilamento da família. Nós, meus irmãos, passamos também por situações que nos enfraquecem, por situações nas quais, diante desse tema famílias fortes, nós mesmos olhamos para nós e dizemos como nos fortalecer, como enfrentar as adversidades, como superar os obstáculos que nos impedem de ser uma família forte e só nos enfraquecem. E o texto aqui, ele é um texto muito rico e que pode nos conduzir nessa reflexão. O livro de Ruth é um livro pequeno, mas um livro com uma grande história, com uma história abençoadora, com uma história de graça, com uma história do amor de Deus. O livro e essa história começa com um relato de morte, mas ele termina com um relato de nascimento, de vida, de resgate, de ressurgimento. É um texto maravilhoso onde Deus mostra a sua divina providência na vida dos seus. Basicamente, esse livro é um livro da história da redenção. Cristo, a pessoa de Cristo, está intimamente associada ao livro de Ruth. Vamos observar isso aqui. O texto se passa no contexto da época dos juízes, uma época onde, não tão diferente de outros momentos, mas o povo vivia um período de pecado, vivia um período de distanciamento de Deus e, consecutivamente, diante das suas escolhas também, passavam por enfrentamento com exércitos, eram tomados como passando por momentos de dificuldade e escassez de alimento, passavam por momentos onde o estar longe de Deus promovia sofrimento ao povo. E o povo, então, clamava a Deus. E Deus vinha em favor do povo. Em épocas de guerra, o Senhor, então, levantava juízes, homens, mulheres, que representavam o povo e que lutavam a favor do povo. E quando o povo vencia, o povo voltava a viver a sua vida e dentro de pouco tempo voltava a viver em pecado. E assim era essa história dentro dessa ideia onde se repetia essas atitudes. O livro nos conta a história de uma família que sai da sua terra,
em busca de uma vida melhor. Quantos de nós não conhecemos alguém assim? E quantas famílias que estão nos ouvindo não passaram por uma experiência como essa, de sair em busca de uma vivência melhor em outro lugar? O livro nos fala de escassez de alimento na terra. E esse homem, então, Elimeleque, busca levar a sua terra, a sua família para uma terra onde houvesse pão. A família procura fugir da situação de escassez. Lá eles tentam começar a vida. E as coisas ficam ainda mais difíceis, porque o texto narra para nós que Elimeleque morre. Então, seus filhos se casam com mulheres estrangeiras de outras terras e depois de um tempo também morrem. E então fica a viúva com 2 noras e com o peso no coração da ausência, do sofrimento. E então o texto segue nos mostrando que nós, semelhantemente, passamos por momentos como estes, mas devemos pensar, perguntar, como agimos geralmente em circunstâncias como estas? E quais as implicações do nosso agir que podem trazer fortalecimento ou enfraquecimento da nossa convivência familiar, da nossa família diante de Deus e diante do povo? O que vamos observar nessa carta é que a graça de Deus, ela se derrama de maneira constante sobre a vida dessa família. Pensando no tema do mês, pensando no livro aqui de Ruth, nós queremos pensar sobre o tema Famílias são fortalecidas pela graça de Deus. Como sermos fortalecidos? Pela graça de Deus. Vamos observar isso aqui no texto. Vamos falar um pouquinho mais sobre o sofrimento. Vamos observar um pouco aqui as atitudes de Noemi diante do sofrimento. O versículo 20 nos diz assim: porém, ela lhes dizia: não me chamem Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi tenta expressar tudo o que ela passou, todo o seu sofrimento, com um pedido de mudança do seu nome, ou pelo menos a maneira pela qual as pessoas deveriam chamá-la. Diante da morte do marido, antes ainda diante da fome e escassez na terra, diante da expectativa de ir para um novo lugar e nesse lugar viver algo diferente, ter as suas necessidades satisfeitas e passar pela perda do marido. Depois se alegra com o casamento dos filhos, mas não demora muito tempo com o casamento dos seus filhos, mas não demora muito tempo e seus filhos falecem. Então ela fica sozinha com as suas noras. E é interessante porque o texto marca muito essa carência de Noemi e diz no versículo 20, no versículo 5, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do marido. Tendo todo esse contexto, Noemi toma algumas atitudes e algumas resoluções. Primeiro, ela toma conhecimento que na sua terra agora há pão. Na sua terra há boa colheita. Então, ela decide voltar para a sua terra. A primeira resolução de Noemi é voltar à sua terra. Mas ela entende que ela não tem mais nada para dar para as suas noras.
e entende que o melhor para elas é que elas voltem para a casa dos seus pais e constituam novas famílias. Então, Noemi dispensa suas noras. Noemi não consegue enxergar nenhuma perspectiva de mudança, de esperança. Ela não consegue pensar em nada que poderia ser diferente do que ela ser uma viúva sozinha na sua terra, vivendo eternamente na dependência da caridade dos outros. Ela pensa nas impossibilidades. Eu não posso gerar mais filhos. E então ela conversa com as suas noras. Há choro. Há choro. E Orfa decide voltar. Mas Noemi decide... Mas Ruth decide ficar com ela. E ela insiste mais um pouco e depois se rende. E aí então chega a terceira tomada de decisão. Noemi decide que o seu nome deva ser agora Mara. Seu nome agora deve ser Mara. As pessoas olham ao longe, vê Noemi chegando com Ruth. As mulheres conversam e dizem assim, olha, é Noemi. E quando ela ouve nos lábios dos outros o seu nome, ela mais uma vez toma no seu coração toda a história de sofrimento, de angústia, e ela faz uma leitura da sua vida, e ela resume a sua vida a uma realidade apenas para ela. A minha vida se resume à amargura, à tristeza, à decepção, à angústia. Eu tenho obstáculos tremendos na minha frente para que eu possa enxergar algum tipo de avanço, de crescimento, de fortalecimento, de amadurecimento. Noemi não consegue olhar para o horizonte da sua história de vida, da história da sua família e perceber qualquer sombra de mudança. O nome Noemi significa ditosa, feliz, agradável, enquanto o nome Mara significa amarga. E essa declaração de Noemi, então, ela é emblemática. Ela traz para nós aqui o que Noemi resume a respeito de quem ela é. Diante do que ela viveu, o Noemi olha para a sua história e diz que a sua história e a sua pessoa, quem ela é, se resume apenas à amargura. Sabemos que o nome, dentro da cultura do contexto aqui, ele tinha profundo significado para as pessoas. E Noemi, então, se identifica o seu ser, identifica quem ela é, apenas com a amargura. Meu irmão, minha irmã, de fato, existem muitas circunstâncias que provocam um enfraquecimento da nossa fé, enfraquecimento da nossa família, enfraquecimento dos nossos relacionamentos, enfraquecimento de acreditar que algo possa ser diferente. Olhando alguns aspectos das circunstâncias ao nosso redor, muitas vezes somos levados a pensar que de fato também a nossa história poderia ser resumida em uma palavra, me chame de Noemi, de amargura. No entanto, nós percebemos aqui que as circunstâncias podem fazer balançar as nossas convicções. Noemi, ela conclui que a culpa é de Deus de tudo o que aconteceu. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Podemos achar que tudo o que estamos passando, que toda a adversidade, ela é culpa de Deus e que Deus tem prazer no nosso sofrimento. No entanto, este também é um obstáculo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. Eu quero trazer aqui um resumo desse primeiro ponto, que uma das dificuldades para o amadurecimento e fortalecimento da nossa vida e da vida familiar chama-se conformação. É quando nós fazemos uma análise daquilo que estamos passando,
das circunstâncias, das adversidades, e nós então entregamos os pontos e dizemos assim, não, realmente é isso aqui, isso não vai mudar, eu não consigo lutar, eu não vejo perspectiva de mudança, eu não consigo enxergar no horizonte qualquer sombra de esperança, então eu preciso me conformar que essa é a realidade da minha vida. E quantas pessoas fazem isso em relação à sua vida familiar? Quantas pessoas já se conformaram em viver mal dentro de casa? Quantas pessoas já se conformaram em ser um marido ruim, uma esposa ruim, ou em viver uma situação de humilhação constante, sem tratar os problemas, sem resolver as situações, porque dá trabalho, porque cansa, porque é desgastante. Diante de muitas circunstâncias na vida, diante das dificuldades, muitos de nós nos conformamos. E família nenhuma se fortalece. Na realidade, ser humano nenhum se fortalece quando ele entra num estado de estagnação, de conformação, e aceita que esse seu estado, ele é final. Quando a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo nos Romanos, no capítulo 12, nos fala que nós não devemos nos conformar. Não devemos nos conformar com este século, ou seja, com esse sistema desse século. Não devemos nos conformar com aquilo que o mundo acha que é natural. Viver mal em família. Viver como se os relacionamentos não pudessem ser restaurados. Como se não fosse possível viver coisa nova, diferente. É natural experimentarmos momentos, irmãos, de reclusão, de tristeza, de abatimento. Mas não é normal, não é natural para um cristão se conformar, desistir do seu filho, desistir do seu casamento, desistir dos seus relacionamentos. Não é natural, mesmo diante de tudo o que podemos passar, das perdas, das dificuldades, dos inimigos que atacam a família, não é natural que nós venhamos a descansar na conformidade dos problemas. Precisamos crescer como cristãos, como pessoa, como pai, como mãe, como filho, como família e, consecutivamente, como igreja. Não se conforme, porque aquilo que você está vivendo hoje é apenas um capítulo, aqui como nesse texto, é apenas um capítulo da nossa história. E é possível viver o capítulo seguinte. E é sobre isso que nós vamos falar agora aqui. Noemi vivencia toda essa situação, mas observamos que a graça e a misericórdia de Deus se faz presente também através de instrumentos humanos. Versículo 16 e 17 do texto que lemos diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Meus irmãos, Deus age de maneira maravilhosa e bendita. Noemi chega diante de uma circunstância em que ela chegou a uma resolução. Noemi diz para Ruth e para Orfa: meninas, voltem para casa, constituam uma nova família e vão viver a família de vocês, porque a minha acabou. A minha chegou ao fim. Não tenho mais filhos. Meu marido morreu. O nome de Elimeleque será apagado da história, porque não tem continuação, não tem filhos, não teremos netos. Ninguém manterá o nome da nossa família. Noemi, então, chega a essa conclusão, mas Deus age. E Deus começa a agir através da vida de Ruth. E é esse texto que é tão usado em casamentos.
é uma declaração de uma nora para sua sogra. E essa nora, o seu coração se apegou à sua sogra e ela diz: não insista para que eu vá, porque onde você for, irei eu. E mais, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, irmãos, aqui não é apenas uma questão de mudar de povo. Ruth aceitou servir, honrar e viver para Deus. Então o próprio Deus agiu no coração de Ruth. A graça do Senhor estava sobre a vida de Noemi. E o Senhor ergue Ruth para ser uma filha. Às vezes, diante da nossa dor, não percebemos que nem tudo é apenas caos. Diante de pandemia, diante de tantas coisas que estão acontecendo, muitas vezes os nossos olhos não conseguem enxergar que nem tudo é caos, porque a glória de Deus, a graça de Deus continua abundante em nossas vidas. E Deus opera milagres, e Deus usa pessoas para abençoar as nossas vidas. Vários pontos aqui mostram a graça do Senhor sobre a vida de Noemi. Ela toma conhecimento, chega a ela que agora há comida na sua terra. E ela decide voltar. Ela se lembra que há uma referência para a sua vida. Eu sou Noemi. Eu sou da terra que mana leite e mel. Eu sou do povo do Senhor. Então ela volta para a sua terra. Ela volta para Belém. Ou seja, provisão, graça do Senhor. Como eu disse aqui anteriormente, Noemi perdeu 2 filhos e o marido. Mas ganhou uma filha. Lógico, pessoas não substituem pessoas. Os filhos perdidos, o marido perdido, não é substituído por Ruth. Mas Ruth é um alívio. Ruth é uma esperança. Ruth é uma brisa que refresca a vida de Noemi. E é Deus quem está fazendo isso. Noemi ganha, então, uma filha. Noemi chega em Belém quando? No princípio da cega, da cega da cevada, ou seja, no princípio da colheita, capítulo 1, versículo 22. Ela chega no momento exato em que está se colhendo aquilo que antes havia sido plantado. E então ela chega nessa terra e, segundo a lei de Moisés, havia naquela terra a lei do respigo, onde a viúva e o órfão poderia ser beneficiado na colheita e ficar com parte da colheita para saciar a sua fome. O que se chama isso? Graça de Deus. Graça de Deus. E diante da Noemi, diante da dor, Noemi não se lembrava, mas havia em Israel, havia na terra do povo de Deus, resgatador. E ela só lembrou quando Ruth volta para casa com as mãos cheias de espigas. Então ela fala assim: onde você colheu hoje? Onde você foi? E quando ela fala o nome Boaz, Noemi, então imagino eu, que deve ter sido estampado um sorriso no seu rosto, porque ela diz: esse é um dos resgatadores da nossa família. Noemi se lembrou que Deus estava com as mãos estendidas, e quando ela diz isso, ela mesma faz referência, dizendo que o Senhor estava agindo em favor dela. O Senhor Deus. Deus havia preparado bem, graça, favor para a vida de Noemi. Sempre devemos lembrar disso, meu irmão e minha irmã. Deus está com suas mãos estendidas e a sua graça nos alcança. Ainda
nesse contexto de uso do Senhor de pessoas para nos abençoar, está a figura de Boaz. Boaz olha para Ruth, se apega a Ruth e abençoa a vida de Noemi através de Ruth. Deus, quando quer nos abençoar, usa até o inimigo. Deus usa quem Ele quiser para nos abençoar. Nós enfrentamos dificuldades, passamos por perdas, obstáculos e dificuldades ao amadurecimento e fortalecimento da nossa família, mas nos lembremos que a graça do Senhor é sobre as nossas vidas, a favor de Deus, e às vezes a minha visão é curta, a sua visão é curta, nós estamos com os olhos fechados e não conseguimos enxergar o tanto que Deus tem nos abençoado e que Ele tem promovido bênção nas nossas vidas. Não se conforme, meu irmão. Lute pela sua família, lute pela sua casa, com os joelhos no chão e com a certeza de que Deus está agindo em seu favor. Mas lembre-se também que o texto marca aqui para nós, de forma muito clara e de forma muito abençoadora, que Ruth trabalhou. Ruth trabalhou. Noemi não podia, mas Noemi foi para o campo. Ruth foi para o campo, trabalhou, fez a sua parte. Ela e Noemi conversam a respeito de Boaz, chegam a uma resolução de como agir como família. E Deus abençoou a ação de Ruth e Noemi. E Deus preparou aquilo que elas não podiam fazer, com a sua graça e com a sua misericórdia. Nós não temos como remover certos obstáculos da nossa vida, certas experiências que passamos, mas nós temos um Deus maravilhoso que nos abençoa e que derrama a sua graça sobre as nossas vidas. Lembre-se disso. Eu não sei como é que anda o seu relacionamento familiar, mas lembre que aquilo que você pode fazer, faça. Busque orientação em Deus, busque orientação em pessoas mais maduras ou pessoas que têm uma experiência de vida com Deus, principalmente. Converse com seu cônjuge, converse com seu filho, converse com seu pai, mas não aceite a conformação de viver uma vida familiar ruim, porque a família é de fato uma instituição divina. E em último lugar, Deus Todo-Poderoso é quem nos resgata e quem nos fortalece. É muito interessante observar aqui no texto que, diante do relato de angústia e de amargura de Noemi, ela faz uma declaração que destaca diante dos nossos olhos. Ela diz assim, olha, porém lhes dizia, não me chamem Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. E depois, no versículo 21, no finalzinho, ela vai falar, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Noemi faz uma declaração, primeiro de entrega e conformação à amargura. E ela faz uma declaração posterior que Deus é todo-poderoso. Ou seja, ele poderia fazer com que Noemi voltasse deixasse de ser Mara e voltasse a ser Noemi. O Senhor poderia, sim, até de pedras, se assim quisesse, suscitar filhos a Noemi. O Senhor poderia fazer milagres e agir com graça como agiu na vida de Noemi. Então, diante dos nossos obstáculos, ainda que até por um momento façamos alguma declaração da nossa amargura e da nossa angústia, não deixe de fazer a expressão da fé em lembrar quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso. Deus, Todo-Poderoso, nos resgata e nos fortalece. É Ele. É Ele. E é interessante observarmos então aqui
que Deus agiu de maneira bendita na vida de Noemi. E no capítulo 2, versículo 20, então ela vai dizer à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Resgatadores. O Goel era aquele homem da família que tinha o compromisso de duas coisas básicas. Morrendo um familiar próximo e ficando a viúva, ele deveria primeiro resgatar a terra que por acaso eles tivessem perdido, e era o caso de Noemi. Segundo lugar, ele deveria se casar com a viúva, e os filhos que ele tivesse não seriam seus. Não seria seu, seria do falecido, para que pudesse perpetuar o nome. E o texto, a narrativa bíblica diz para nós então, que Noemi viu diante dos seus olhos Boaz agindo como resgatador, o Goel. E ele então casou-se com Ruth. Casou-se com Ruth. Teve um filho com ela. E assim o nome de Malom, que era o esposo de Ruth, e o nome de Elimeleque foram preservados, e a família de Noemi não acabou. A família de Noemi se perpetuou. E mais do que isso, o texto guarda para nós no final a maravilhosa graça de sabermos que de Noemi, de Ruth, de Boaz, veio Jessé, Davi e Jesus Cristo. Jesus nasceu da linhagem de Boaz e ele é o nosso resgatador. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo. Toda essa história de Ruth é uma história de fundo para falar para mim e para você que as nossas famílias têm um resgatador, que nós temos um Goel, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o Deus encarnado, o Deus todo-poderoso, que diante das nossas experiências, diante dos obstáculos da vida, diante das dificuldades e das perdas, Ele é o nosso supremo pastor. Ele é o pastor do Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que cuida das nossas famílias, que faz a tempestade no mar se aquietar. Famílias fortes, só se for pela graça do Senhor, na percepção do que cada um de nós temos que fazer, e no entendimento de que o Senhor tem provido, sim, meios pelos quais nós podemos continuar crescendo e vivendo como família. O entendimento de que a primeira coisa que precisa ser feita é o nosso coração ser convertido ao senhorio de Cristo Jesus, a submissão da sua vontade. Há tantas coisas que enfraquecem a vida familiar, tantas coisas, e nós falaremos sobre elas durante o mês. Mas podemos vencê-las quando o Senhor nos resgata. Quando nós, antes que estávamos nas regiões da sombra da morte, ou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor então nos resgata e passa a ser Senhor das nossas vidas. Então os obstáculos da vida vão continuar existindo, mas nós não vamos nos conformar, porque eles são apenas capítulos da nossa história e não o resumo da nossa vida. E mais,
Já conhecemos o último capítulo da nossa história. E ele é uma eternidade no céu, adorando e glorificando o nosso Senhor. Ele, o Deus eterno, precisa ser Senhor absoluto da sua casa e da minha casa. Como famílias fortes, como podemos ser famílias fortes, meus irmãos? Debaixo do senhorio, da vontade, da direção de Cristo Jesus. É Ele quem cuida de você, da sua família. Em nome de Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, não se conforme com o pecado, com a pornografia, com o adultério, com os palavrões. Não se conforme, meu irmão e minha irmã, com a maldade. Há uma canção popular que diz que nós precisamos não permitir que ela se torne normal nas nossas vidas. A maldade. Nós somos servos de Cristo Jesus. Viva na sua casa como um discípulo de Cristo Jesus. E o Senhor há de continuar abençoando a sua vida. A graça de Deus sobre você. Vamos orar? Deus eterno, Pai querido e amado, nós somos apenas humanos. E algumas vezes nós nos cansamos diante do sofrimento, das perdas, das expectativas e sonhos frustrados. Ó Deus, às vezes nos cansamos diante do embate, das discussões. Às vezes nos acostumamos com o pecado e com uma vida longe da Tua vontade. Ó Deus eterno, quantas famílias se encontram fracas, algumas à beira do divórcio. Ó Pai, algumas, Senhor Deus, não há mais diálogo, porque as pessoas se conformaram em ser e viver como estão. Que em nome de Cristo Jesus, o Senhor seja o resgatador, ó Pai, o Goel. Que o Senhor esteja promovendo o resgate na vida de cada uma dessas pessoas e a superação dos obstáculos. Que o Senhor nos dê a graça de, nesse mês, darmos passos para sermos famílias fortes e fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Honras, glórias e louvores ao teu nome. Abençoe essa casa, essa família e ajude para que aquilo que precisa ser feito por cada um haja coragem e força para se fazer. Oramos no nome de Jesus. Amém. Povo amado e querido, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, companhia e consolação do Santo Espírito, seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre a sua família, te fortalecendo e fazendo você viver para a glória de Deus. Assim também sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Um forte abraço. Nos vemos em breve, se assim Deus permitir. Paz em Cristo.